Olá, pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da The Consulting, e estamos hoje com mais um painel, vamos falar de futuro, uma iniciativa aqui do nosso time para que a gente pudesse se provocar e provocar os nossos parceiros e clientes a pensar no futuro, né? Tá todo mundo vivendo essa pandemia de forma muito intensa, um movimento sem precedentes no mundo todo, e em algum momento nós nos vimos falando muito do dia a dia, das ações neste momento, mas nós temos a certeza, uma única, né, de que essa crise vai passar. E quando isso acontecer, como é que as coisas vão acontecer? Né? Então, gentilmente, os nossos parceiros, amigos, executivos de vários segmentos, setores, têm aberto suas agendas tão apertadas para nos inspirar e para falar de futuro. E hoje a gente tem um time muito, muito legal e querido de RH. Então, eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês, o carinho de vocês com essa agenda, com essa conversa que vai ser tão inspiradora. E, bom, sejam todos muito bem-vindos. Bora ter uma conversa muito gostosa e muito, acredito eu, que positiva, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais um painel. Ju, se você puder. Olá, bom dia. Sou Juliana Zuccarello, Headhunter, trabalho na The Consulting já desde janeiro, em parceria aí com a Dani. Já estou nesse mercado há mais de 15 anos. Gostaria de agradecer muito pelo tempo de vocês e disponibilidade. Rô, você pode se apresentar para o nosso público? Olá, bom dia. Eu sou Rodrigo Viana, trabalho no Grupo MPR, detentora das marcas aí, Companhia Nacional de Álcool e Álcool Ferreira. Somos uma indústria química, com o produto principal é o álcool, né? Estou como gerente de RH na companhia. Legal, Rô. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por você. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Luana. Olá, bom dia. Eu sou Luana Martins, eu estou aqui à frente do RH da Maquira. Maquira é uma indústria de produtos odontológicos. Nós, diferente, eu acredito, de todos vocês, nós estamos aqui no Paraná, em Maringá, norte do Paraná, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho aí do que tem sido essa experiência para nós. Seja muito bem-vindo, Lu. Muito bem-vinda, Lu. Obrigada. Luiz! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem feliz de estar participando com vocês aqui nesse momento. Meu nome é Luiz Felipe Guimarães, eu trabalho com RH há mais de 10 anos também, hoje como Head de RH da Santini, que é uma varejista, né, do ramo de calçados, presente em mais de 13 estados. Com bastante prazer aí de conversar com vocês. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por liberar a agenda apertada aí, que eu sei que tá difícil. Tá intensa. Lari! Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, aí, gratidão pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui compartilhando aí com vocês essas experiências. Eu trabalho há 17 anos no RH, comecei bem novinha no RH. Eu sou business partner de uma empresa de tecnologia, uma multinacional brasileira. Nós oferecemos soluções digitais para hospitais, para toda a cadeia da área de saúde, para a cadeia de suprimentos, que faz toda a gestão aí de compras de todo mundo, de certa forma. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho aí do que a gente vem fazendo e vivendo nesse momento. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada mesmo. Obrigada. Esse time, ele foi construído não por acaso, eu até falava um pouco ontem, acho, com a Larissa, sobre a complementariedade de ter vocês, né? Todos com uma visão de gente, de recursos humanos, mas todos, né, que conhecem muito o negócio, cada um de vocês a gente sabe que tem uma atuação de RH voltada ao negócio, e aí, já puxando o nosso primeiro tema, que é a economia, a gente tem aberto os painéis, né, Ju, falando de economia,
cada setor aqui está sendo impactado de uma forma, né? Então, setor de álcool, saúde e tecnologia, varejo, no caso da Descentini, bastante focado em tecnologia, saúde também, Maquira, né? Quando a gente fala do setor odontológico, é um setor da saúde. A gente queria entender, e aí, rapidamente, sobre a perspectiva do setor de vocês, como é que o Covid impactou e pós-Covid, o setor de vocês cresce? O setor de vocês tende a sofrer um pouco mais para retomar? O que vocês poderiam comentar a respeito de economia, dado o setor que vocês atuam? Rô. Bom, no nosso caso, a gente tem tido, né, nesse movimento de Covid, um cenário muito positivo, dado a essencialidade do nosso produto para todos, né? Então, é um produto que a nossa discussão, tanto interna quanto externa, sempre é um dos principais para o combate e a prevenção contra o coronavírus, né? A demanda em si, ela aumentou de uma maneira extremamente excessiva, o que nos impulsionou a ampliar as nossas operações, aumentar o nosso quadro de funcionários. Então, nós tivemos um movimento, inclusive divulgado em mídia com uma certa frequência, de que crescemos para suportar a demanda. E o grande compromisso nosso internamente foi de ajudar o Brasil nesse momento tão crítico, e não só o Brasil. A gente passou a ser acionado também por outros países, né, pela necessidade de ter o álcool nesse momento que é crítico. Então, foi possível atuar não só na parte de negócios, né, mas também com ações sociais em comunidade, né, junto ao governo. Então, nós nos movimentamos e a nossa operação ela foi positiva. A gente foi, inclusive, na contramão de muitos segmentos, né? Outros segmentos também foram impactados positivamente, que a gente vê o próprio o varejo alimentar, né? Do que eu tive de contato com algumas pessoas, isso aqueceu o movimento, né? Eu, no passado, também passei por um varejo alimentar e a gente estava num cenário sempre de muito cuidado, né? E esse ano, com o Covid, você vê essa movimentação. E a gente também era impactado pelo próprio varejo alimentar, que foi um dos canais que ficaram abertos como comércios essenciais de funcionamento, né? E o nosso produto também sendo necessário e sendo buscado nesses comércios. Então, para o nosso lado, o Covid trouxe um movimento diferente, né? A pandemia trouxe um movimento que foi de acelerar o nosso processo produtivo, de acelerar uma expansão e até uma conexão com indústrias e com outros comércios de uma maneira extremamente positiva. Qual que é a nossa expectativa, inclusive pós-Covid, é que a gente tem uma mudança no comportamento brasileiro, né? O próprio álcool em si, que é o nosso produto, a gente comenta muito que a gente tem que o brasileiro em si ele vai mudar a sua forma de olhar para esse produto, né? E não só por uma questão de Covid, né? A gente vê que é uma questão higiênica mesmo, de higienização das mãos, né? De ambiente estar mais higienizado para qualquer tipo de vírus, para qualquer tipo de bactéria. Então, a limpeza dentro de casa, a limpeza no ambiente corporativo, a limpeza nos locais públicos, né? E a forma da gente ter contato, o contato que a gente tem com o todo, né? O como a gente precisa ter mais cautela, ser mais cuidadoso. Então, a gente entende que o brasileiro, ao mudar o seu comportamento, a gente mantenha um ritmo também positivo para o nosso negócio. Então, Pós-Covid, né? Pós-Covid. Então, essa é a nossa expectativa de que, com uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, a gente tenha um cenário que permanece positivo.
Legal. E você sabe, que isso que você está comentando, nós tivemos em 2 painéis o Bruno Scarpellini, ele não gosta de ser chamado de doutor, mas ele é um médico, infectologista e epidemiologista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algum dos 2 painéis dele, e ele fala exatamente isso, né, que as questões de asepsia, elas vão se transformar, né, no mundo, mas falando especificamente de Brasil, os hábitos vão mudar, vão se transformar, pelo menos na nossa geração, em mais uma, isso está garantido. Então, ouvindo até de um especialista, né, com certeza vocês têm os de vocês, mas ouvindo dessa perspectiva dele, é um movimento que vai, sem dúvida nenhuma, se perpetuar e ficar aí como legado desse movimento, né? E a gente vê, já existem países com essa postura, né, com essa disciplina, mas a gente tem visto muito comentário sobre a questão de talvez manter o uso de máscara constante. Hoje todo mundo pensa muito, olha, eu tenho que ter um álcool gel na bolsa, o chegar e ter a prática de lavar as mãos, né, com sabão, né, algumas pessoas já tinham essa prática, inclusive, eu cheguei, vou deixar o calçado na porta de casa. Então acho que esse comportamento está se tornando mais comum, o hábito está se tornando mais comum para todos, né? O que antes, talvez a gente tinha um grupo muito pequeno com essas práticas, agora isso se expandiu para muita gente, né? E a saúde, ela está pesando bastante, não só a saúde de prevenção, a questão de doenças, mas de questão higiênica, ela está muito mais forte, né? Essa saúde, eu preciso ter esse cuidado. Então, dado a isso, a gente estima um cenário extremamente positivo. Legal, Rô, muito obrigada. Lari, você estava aí super concordando, eu vou já até puxar para você, que também está conectado, né? Vocês são de tecnologia, mas voltado ao setor de saúde. Então, conta um pouquinho para a gente se vocês tiveram um crescimento de demanda e pós-Covid, se isso tende a se intensificar. Tá. Bom, houve sim um crescimento, mesmo porque por atendermos instituições de saúde, né, o aumento na compra de materiais foi muito grande. E só para vocês entenderem o que a gente faz a conexão entre fornecedor e comprador, nós somos o meio, né, como se fosse um marketplace mesmo. E com isso, o volume aumentou, principalmente álcool e luva, álcool, luva e máscara, foi o aumento aí que a gente percebeu que teve. Claro que são produtos que têm um valor agregado menor, né? Diferente de cirurgias eletivas, por exemplo, que foi algo que caiu para nós. Então, a cirurgia eletiva, a gente também tem um sistema que cuida, né, de OPME, que a gente chama, órteses, próteses e materiais especiais. E as cirurgias caíram muito, que o valor agregado do produto é muito maior, então os hospitais, as clínicas deixaram de comprar materiais com esse valor agregado, mas em contrapartida o volume desses produtos menores aumentaram. Então, a gente conseguiu equilibrar, de certa forma, acho que não houve uma queda. A gente tem como meta na empresa o churn, né, de cancelamento, de clientes que entram e saem no mês, isso faz parte da nossa meta global, inclusive, mas, de certa forma, houve um equilíbrio muito grande por conta do volume, aumento de volume mas, né, a caída aí dos nossos produtos com valor agregado maior. E essa movimentação, a gente percebe que o mercado, evidente, né, eles vêm pedindo muitos descontos, vêm chorando aí para que as empresas, de certa forma, diminuam e deem descontos maiores. Nós oferecemos, inclusive, acho que foi uma ação que está muito ligada a uma ação social que o Rodrigo trouxe da ação social que eles fizeram. Nós liberamos um sistema nosso que chama Bionexo Lite para os clientes, né? E houve aí um aumento muito grande, foram 150 clientes a mais dentro da plataforma. Com isso também teve uma movimentação legal e agora é uma forma de você encantar esse cliente e trazê-lo para dentro. Então, a oportunidade de crescimento existe. Nós não tivemos nenhuma mudança na companhia em relação a colaboradores, não teve desligamento, todos estão trabalhando home, até por ser uma empresa de tecnologia, isso foi algo que não impactou, porque todo mundo já vinha trabalhando, de certa forma, muito conectado, muito em rede. Então, existem muitas oportunidades de crescimento, mas a gente tem esse cuidado em relação ao nosso churn, né, que faz parte, inclusive, da meta.
Então, é sempre olhar os dois cenários, né? O agora e depois pós-Covid, como que a gente vai conseguir alavancar aí esses resultados diante das oportunidades que surgiram agora na pandemia. Legal, Lari, mas as perspectivas são boas, né? Pelo que você está Muito boas, sim. relatando, as De certa forma, perspectivas são sim. boas. Legal, legal. Lu, ainda conectando os setores, no negócio de vocês, e a gente já teve o André, né, que é o presidente da Maquira, em outro painel, e a gente teve o entendimento de que realmente, né, o setor de vocês, ele também tem sido impactado. Para o B2C, a gente olha de fora e só pensa assim, poxa, mas os dentistas não estão atendendo. Mas eu acho que é um pouco mais amplo. Você pode contar para a gente? Claro. Bom, embora nós atuamos no setor de saúde, então não paramos de funcionar, devido a todos os lockdowns que houve aí no Brasil todo, os dentistas não puderam operar, né? Então eles não abriram suas clínicas, inclusive eu acho que é um dos setores que mais corria risco, né? Devido ao famoso aerosol que é criado nos consultórios, né, quando eles estão atendendo o cliente na cadeira, então não tem uma distância talvez segura nem para o dentista nem para o paciente, e embora o nosso negócio é B2B, então a indústria vende para distribuição, que então vende para o cliente final, que é sempre o dentista, houve uma queda de vendas brusca quanto ao que todo mundo planejou vender mês a mês aí, né? Então, a gente foi pego de surpresa, com certeza, e agora que os consultórios estão retomando, né? Agora que as vendas estão retomando, e os distribuidores compram muitas vezes para muito estoque, né? Então, além deles terem que queimar o estoque que eles têm dentro de casa para depois voltar a fazer compras, ainda eles precisam entender como que o setor vai responder, né? Então, assim, não paramos a nossa operação 100% por ser a área da saúde, né? São produtos consumíveis, então atendemos aí diversas formas de cirurgias, enfim. Mas houve sim uma queda de forma negativa aí na nossa operação, nas nossas vendas e tudo mais. Eu estava mutada, perdão. Vocês acreditam numa demanda reprimida, que no retorno isso deva ter talvez uma aceleração, ou isso ainda não está no radar? Olha, nós estamos otimistas na retomada, né? Já tem retomado aí aos poucos, né? Mês a mês, desde março, que foi quando paramos, né? Mas ainda não há resposta de acordo com o que a gente imaginou lá atrás, tá? Mas vem retomando o setor aí aos poucos, né? A gente fez um bom mês agora em maio que fechou e estamos otimistas também para o mês de junho, mas avaliando no geral a família brasileira, o brasileiro mesmo, embora nós somos um país que vamos muito ao dentista, essa ida ao dentista acaba ficando não como prioridade, né, na lista, como não prioridade realmente. Sim. Então, entender como nós vamos responder aí, entender também que muitas famílias perderam aí sua forma de income, de certa forma. Ainda, né? Então, tem muita coisa a levar em consideração para entender a retomada total do setor, tá? Legal. Mas, de forma geral, nós estamos otimistas. Legal. Obrigada, viu, Lu? Imagina. Vamos para o outro Lu agora. Luiz, assim, ó, a gente sabe, né, que o varejo, o Rodrigo falava sobre o consumo essencial, né, e o varejo de moda não é. Você vem dessa escola, já passou por outras empresas, mas a gente sabe também que a de Santini é uma empresa que vem desde muito tempo olhando para o digital, olhando para a multicanalidade. Então, enfim, a gente tem tido algumas conversas e sabe que vocês vêm sofrendo menos do que as empresas que não estavam tão preparadas, né? Mas mesmo assim, sabemos que é um setor que tem
tem apanhado aí, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da perspectiva de vocês, que eu acho que é muito diferente da grande parte dos varejistas não essenciais. Então, compartilha com a gente, por favor. Legal, né? Então, talvez um pouco diferente do público aqui, né? O varejo, ele não vem apanhando só com o Covid. A gente já vinha apanhando do mercado, isso falando de varejo brasileiro, né? E a gente vinha analisando muito o comportamento do cliente, né? As alterações de comportamento do cliente, as formas do cliente se relacionar com as marcas, com as empresas, com o consumo. Obviamente, né, a gente é uma empresa que depende bastante do varejo físico, então a gente sofreu com essa redução de consumo. Porém, vários dos projetos que a gente já vinha tocando de multicanalidade, de digitalização, de modificação de contato com o nosso cliente final, eles se mostraram muito mais assertivos e não fizeram a gente ser pego tão despreparado, né? Acho que o que fica eu não vou falar de mercado porque é óbvio do varejo, mas o que fica de desafio para a gente como é que a gente continua tocando projetos que não são simplesmente para passar pelo momento de pandemia. Como é que a gente toca projetos que ajudam a gente a rentabilizar e a sobreviver no momento de pandemia e que eles vão perpetuar como novas possibilidades de negócio ou como novos canais de atendimento para potencializar a venda do varejo assim que as coisas voltarem ao normal, né? Então, a gente está exatamente nesse momento. Quando a gente fala de retomada, a gente sabe que o consumo de moda, apesar de não ser essencial, ele também não é extremamente racional. As pessoas elas compram por outros motivos também. Então, a gente imagina que exista uma demanda reprimida, mas que ela vai gerar um pico e ela tende a voltar a uma normalidade, né? A gente imagina que vai sofrer uma diminuição de margem de vendas comparado com o que a gente tinha orçado, mas o principal desafio é como é que a gente se adapta a esse novo modelo. E aí, Dani, quando a gente fala de varejo calçadista e moda, né, é um setor que ele sofre alguns preconceitos do cliente na hora de ir para online. Como é que eu vou comprar um sapato online, né? Eu não sei se ele cabe, não sei se a forma dele é bacana, né? Eu não experimentei. Essa história da gente ficar preso em casa e ser obrigado a interagir com o online, ela abre também uma oportunidade, né? Muitas pessoas que não tinham interação com o online, elas foram obrigadas a interagir. Elas foram obrigadas a interagir com algum tipo de consumo digital. E aí elas entenderam que aquilo que era um bicho de 7 cabeças talvez não seja tão complexo, talvez não seja difícil e talvez até traga algum tipo de comodidade no consumo, né? Então, a gente está apostando muito nisso, que pós-pandemia, o comportamento do consumidor continue mudando, e ele já vinha mudando, mas que se acelere essa adesão ao digital e que a forma de se conectar com esse cliente sofra ainda mais sensibilidades para a experiência dele com a marca. Tá? Então, é nisso que a gente tem apostado hoje. De novo, estava mutada, mas eu queria só fazer uma outra pergunta, muito inspirada numa conversa que nós tivemos com um dos vice-presidentes da LOG, acho que é um ou dois painéis, e a gente falava justamente da experiência do cliente, né, a experiência uau desse cara que, tudo bem, acho que nessa sala, que inclusive todos, né, temos esse hábito do e-commerce, né, da compra digital, mas agora, pessoas que não tinham, tem a experiência da compra digital em si, mas a experiência do recebimento, da troca. Vocês têm feito, têm colocado uma lupa sobre essa experiência do pós-venda, né? E ele trouxe um termo muito legal, ele falou, a gente discute a experiência uau, né? Eu gostei muito desse termo, que é exatamente isso. A gente vai lá, até gosta do site, o aplicativo foi muito legal, tem até ali como é que fala, as medidas, né, para eu comparar e tal, mas na hora de receber eu não tenho uma boa experiência. Vocês têm colocado uma lupa sobre isso? Sim, Dani, a gente tem colocado, é difícil, tá? Porque você mexe em toda uma cadeia, né, de processos.
Mas quando a gente fala de experiência do cliente, não é você criar um site e vender online, não é isso, né? Não é simplesmente você Não colocar um é. e-commerce no ar, Definitivamente né? não. Quando a gente fala de experiência do cliente, é fazer com que esse cliente possa comprar do jeito que ele quer, quando ele quer, e que ele seja atendido da forma que ele prefere. Então, o que a gente tem trabalhado bastante é em dar opções para o cliente. Então, a gente está fazendo vários testes, a gente trabalha em metodologia ágil, né? Então, tem vários testes rolando ao mesmo tempo, onde esse cliente ele pode comprar pelo site, receber em casa, ele pode comprar pelo site, ele podia retirar na loja, com as lojas fechadas a gente estopou esse processo, mas hoje, por exemplo, vários shoppings estão fazendo drive-thru. Hoje ele pode, a gente está começando um outro teste, onde ele vai poder receber via motoboy em casa, ele pode ter contato com o produto. A gente abriu também novas formas de interagir com a troca, ele pode fazer a troca online, ele pode fazer a troca física, né? Então, assim, a gente está reestruturando todas as nossas centrais de atendimento, a gente está implementando a interação por WhatsApp, que é uma interação muito mais fluida para você ter contato com esse cliente. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, é isso, ele pode contatar a gente por telefone, fisicamente, por WhatsApp, ele pode receber um vídeo do produto, ele pode receber uma foto, ele pode receber um motoboy, ele pode ir na loja. Então, a gente percebe o seguinte, quando a gente fala de experiência, a venda ela não pode ser feita de uma forma única e de empurrar o produto para o cliente, né? E tem detalhes, né, Dani? Por exemplo, obviamente, um cliente que compra da gente hoje, ele vai ter uma surpresa na troca. Isso é óbvio, porque a loja não está aberta para ele trocar. Então, o que a gente faz? A gente explica o processo de troca antes dele fechar a compra. Por mais que isso faça ele desistir da compra. Então, a gente diz para ele assim, olha, o nosso relacionamento é transparente. É assim que você vai fazer a troca, esse procedimento, ele está um pouquinho mais complexo. Você topa fazer isso? E, em contrapartida, eu vou estender o período de troca para que, se você não se sentir confortável de fazer isso digitalmente, você possa, daqui a 2, 3 meses, vir até a minha loja e ter uma experiência completa. Muito legal. Então, não dá para não olhar, né? E aí, olhando o lado cheio do copo, é o cliente ganhando com isso, né? Com isso tudo que está acontecendo. Num outro contexto, talvez não viesse esse tipo de drive, né? Muito legal. Obrigada, Lu. Dani, posso complementar um pouco do que o Luiz falou? Luiz, eu tive experiência de trabalhar no ramo calçadista por quase 4 anos, né? Então, você falando, me vem muita coisa na cabeça e eu acho que muitas empresas subestimaram a disrupção, sabe? Porque esses métodos disruptivos é algo que as pessoas acreditavam que ia ser muito lá na frente. E agora, com esse impacto, todos tiveram que se reinventar e muitas empresas ficaram para trás, né? Porque realmente subestimaram e hoje não vive isso, porque diferente de antigamente, que você não precisava se preocupar com essa experiência do cliente, hoje o cliente conhece muito mais do que você numa venda. Então, se você não faz esse ciclo, né, monta uma metodologia, faz um protótipo de processos para melhorar a vida do seu cliente, você vai ficando para trás. E aí é onde as empresas acabam perdendo e as outras se destacando no mercado. Então, muito legal que você trouxe, me fez lembrar muito sobre enquanto eu vivia, né, trabalhando no varejo calçadista, que eu gostava bastante também. Enfim, era só um adendo aí no que você trouxe. Obrigada, Lara. Perfeito. Obrigado. Eu acho que a gente está vivendo definitivamente a democratização da experiência no cliente, né? Acho que é na prática. E aí eu queria aproveitar, Luiz, e direcionar uma pergunta para você. Você trouxe um pouquinho de novos modelos de negócio, a experiência do cliente, a intensificação da introdução da tecnologia. Eu queria que você me falasse um pouquinho daqui para frente, quais serão os desafios de gestão, né? Olhando para os colaboradores, os desafios que o RH vai enfrentar, que vai ter daqui para frente. Legal, bacana. A Larissa falou uma coisa bem interessante, né? Ela falou que muitas das empresas, elas olhavam para esse processo de digitalização e falavam, pô, legal, bacana, até acho bonitinho, mas não é para mim agora, eu acho que vai demorar bastante tempo ainda para eu precisar disso. Eu talvez até ouça alguém, contrate uma consultoria, mas eu já estou conseguindo operar do jeito que eu estou hoje, então tá tudo bem, né? E, na verdade, o momento que a gente está vivendo, ele trouxe
a necessidade das pessoas começarem a olhar para isso. Como é que eu vejo o RH dentro disso? E aí talvez tenha uma fala polêmica, tá? O RH, ele é uma área, por natureza, que faz design de produto. O que é fazer design de produto? Eu crio um produto que eu acho que é maravilhoso. Por que eu acho? Por causa das minhas experiências, do que eu vivi na minha carreira. E aí eu tento convencer as pessoas de que aquele produto é maravilhoso e que elas deveriam usar aquilo na prática. E talvez ele não seja funcional, né? É como eu criar um copo para uma pessoa que quer uma caneca, e aí eu fico convencendo ela que o copo é melhor que a caneca. O RH tem um pouco desse histórico. Eu olho o que outras empresas fazem como desenvolvimento, eu olho o programa de liderança que o amiguinho fez lá, que foi maravilhoso, né? E eu tento copiar esse processo. E aí eu fico, talvez, 6 meses, 1 ano, desenhando um processo e forçando a implementação dele através de apresentações que tentam justificar o investimento e o retorno, mas quando a gente desce para o chão de operação, a gente percebe que aquilo não funciona, aquilo não é funcional, né? Então, eu vejo um RH que precisa, e é isso que a gente tem feito na Santini bastante, já tem mais ou menos 1 ano e meio, eu vou contar um pouco desse processo, é se orientar para, ao invés de ser um design de produto, ser um design de solução. Você começar a desenhar os seus programas, os seus produtos, as suas entregas, a partir das dores que você mapeia da sua cadeia de processo. É uma inversão que parece simples no mindset, mas ela é bem complexa quando você vai implementar. Então, se eu começo a mapear as dores que eu tenho na minha operação, as dores que eu tenho na minha empresa, e eu começo a tentar criar soluções para essas dores, e talvez essas soluções em médio prazo virem programas, ou seja, se eu trabalho de forma ágil, eu começo a entregar valor para a minha empresa conforme eu desenho a solução. Eu consigo capturar valor nesse processo. Então, o principal desafio que o RH precisa, vai enfrentar nesse momento é o seguinte: a gente não tem tempo, ou seja, o Covid atropelou todo mundo, todos os planejamentos, todos os orçamentos. A gente tem menos dinheiro, porque você indo bem ou indo mal nesse momento, a sua empresa ela está num cenário mais caótico, ela tem um cenário de mercado onde ela não tem nenhuma certeza a mais, então ela vai começar a segurar os orçamentos, ela vai colocar lupa nos investimentos, e a gente precisa gerar valor mais rápido para poder implementar as soluções. Então, o principal modelo que a gente tem percebido que funciona é o modelo de focar na solução de problemas reais, capturar valor enquanto implementa e fazer isso de forma ágil com várias hipóteses de solução. E não eu ter a solução que eu acho que é a ideal e tentar implementar. Trabalhar com prototipação, trabalhar com testagem, trabalhar com retroalimentação de modelos que a gente coloca em prática. E ontem mesmo eu estava conversando com uma gerente de uma indústria bem grande, que eles estão implementando esse processo lá também, tem dado bastante certo, mas é difícil para a gente, enquanto RH, entender o mindset desse tipo de solução de problema. Para mim, esse é o desafio. Legal, Lu, obrigada. Alguém quer fazer algum complemento com relação a essa questão de modelo de gestão? Rô, você está mutado. Eu gostaria de aproveitar e Claro. complementar. Eu achei bem bacana o que o Luiz trouxe, né, sobre o RH ter uma mudança de olhar, né? Porque a gente tem muitos recursos que a gente pode acessar, muitas metodologias, muitas ferramentas que e a cada dia surge uma coisa nova, né? Um modelo novo e aí a fala é sempre muito essa: poxa, empresa X, empresa Y está implantando isso, é super legal, super bonito, então vamos implantar também porque isso é bacana, né? E a gente deixa de ter um olhar do que é essencial naquele negócio, né? E muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão de escolher uma metodologia que talvez não é a mais recente, ou uma ferramenta que não é a mais atual, porque não é o meu momento, né? Não é a minha maturidade, e eu tenho me deparado e falado com algumas pessoas
e vejo que, assim, o RH acabou tomando um papel muito maior nas companhias agora, nesses últimos tempos, né? Um papel que eu acho que a gente sempre vem falando muito de um RH estratégico, de um RH mais colaborativo, mais agregador, mas isso ficava muito mais no discurso, inclusive de muitos CEOs, né? As pessoas são importantes, né? Mas no dia a dia você via muito pouco essa acessibilidade. E agora, até uma fala que a Larissa trouxe, e acho que isso aconteceu para todo mundo de forma geral, tudo aquilo que a gente imaginava ou batalhava para conquistar daqui a uns 5, 10 anos, imediatamente surgiu, né? De uma questão muito simples, que a gente tem falado aqui recentemente, que é da gestão virtual, né? Muitas empresas, inclusive grandes, e o paradigma sempre foi muito forte do tipo, home office não é para mim, né? Home office não funciona. E aí, um dia para a noite, assim, da noite para o dia, na verdade, né? A gente tem que todo mundo está em home office, 100% praticamente das pessoas, e sem uma ferramenta de controle, né? Sem você... Aí algumas questões até do próprio RH, você coloca em questionamento. Tá, e como é que fica a marcação de ponto, como é que fica as jornadas, né? Aquelas coisas que a gente às vezes fala que não vai olhar, mas acaba olhando com tanta ênfase, que o RH também precisa se reinventar, né? E então eu vejo, até nessa fala que o Luiz trouxe, eu acho que isso é fundamental, né? E o grande desafio nosso é conseguir fazer uma leitura muito clara do que a companhia realmente precisa e aí sim entregar soluções, sair um pouco daquele campo das ideias, do vamos fazer algo elaborado demais, a gente fica sempre muito na busca da perfeição, né? E aí eu acho que é uma fala que a gente tem que trazer antes feito do que perfeito, né? E aí a gente vai deixar... O ótimo é inimigo do bom também, né? Exatamente. E eu ouvi uma recentemente no painel de inovação que foi: se nasceu bonito, nasceu tarde. Que é legal também, né? Sim, Para sim. colocar o carro na rua e ir aperfeiçoando, né? Então, eu acho que só queria trazer essa contribuição que eu achei perfeita, essa colocação de o nosso grande desafio é entender o que realmente a empresa precisa e aí sim, trazer soluções, né? E não programas bonitos e ideais, né? Mas soluções que aí sim vão agregar valor ao negócio. Você sabe que nós fizemos uma pesquisa no final do ano com os nossos clientes. Na verdade, foi uma agência que começou a trabalhar a marca e tal, fez uma pesquisa com os nossos clientes e o feedback dos clientes, assim, por que você trabalha com a AD Consulting? A resposta foi praticamente unânime e foi exatamente essa, né? Porque não tem serviço de prateleira. Porque eles atendem a cada demanda de uma maneira muito, muito, muito tailor-made. Né, o modelo de entrega de material ele é específico para cada cliente, às vezes específico para cada gestor, né, Lu? Dependendo do gestor, é uma visibilidade diferente que a gente dá na hora de montar material. Então é isso, né? No fim do dia, tudo isso que está acontecendo reforça que a personalização de tudo, seja do modelo de gestão para aquela empresa, seja da experiência do cliente no conceito de multicanalidade, dos canais de relacionamento, com certeza empurrou as empresas a fazerem dessa forma, que já era, na teoria, uma boa, né? Um bom caminho, um caminho recomendado, né? Dani, posso complementar rapidamente? Claro, sempre. Sério. Quando a gente fala de gestão de pessoas, né, e até pensando em gestão de RH, que é onde a gente trabalha e vive esse mundo hoje, falando, né, o RH como agente transformador e parceiro do negócio, eu acho que a nossa dificuldade, até pela experiência que eu venho vivendo na Bionexo, porque é uma empresa tecnológica, como que a gente, não só o RH, mas a liderança, consegue garantir a cultura, com as pessoas estando distante, porque cultura, eu acho que ela está muito ligada ao comportamento, né? E hoje você não vê as pessoas, né? A gente está vendo as pessoas por vídeo, né? E como que a gente consegue garantir essa cultura? Como que a gente consegue engajar as pessoas e fazer com que as pessoas estejam na mesma página? Porque é isso, né? As pessoas escolhem uma empresa
muito pela cultura que ela tem. Então, nessa gestão, como que a gente, enquanto RH, agente transformador e parceiro, apoia os líderes, né, nesse desafio? E mais do que isso, né, além de apoiar, como que a gente também engaja os líderes? Porque se eles não estiverem engajados, né, isso reflete, é de cima para baixo ainda, né? Embora com as metodologias ágeis, com os processos em rede, com essa coisa de colaboração e não ter hierarquia, ainda, né, ainda é muito pequeno dentro de algumas empresas, mas é algo que a gente precisa começar a pensar enquanto gestão. Enfim, era isso. Legal, Lari, obrigada. Eu queria até puxar que a gente está falando e direcionar uma pergunta para você relacionada a um outro desafio de RH, né, que é a questão de a gente se debruçar sobre as competências da companhia, dos profissionais e como é que elas se conectam. Dado o momento que a gente está vivendo, na sua opinião, surgem nesse processo novas competências? Pós-Covid, algumas competências novas ou já olhadas terão mais ênfase? Como é que fica essa questão de novas competências pós-Covid? A gente vem vivendo isso na prática, porque uma empresa de tecnologia, né, o nosso core é tech, né, o nosso maior pilar para a contratação são desenvolvedores, arquitetos de sistemas, administradores. E aí, quando a gente olha para esse público, né, você fala, essa pessoa vai ficar só no computador, a competência dela é ser analítica e ponto, né? E hoje a gente percebe que não. E principalmente agora, neste momento, o que a gente vem percebendo? Que as pessoas, neste momento, elas precisam, é evidente, ter resiliência, isso a gente sempre fala, que essa capacidade, né, de você realmente retomar aí a tudo que aconteceu diante de um momento difícil, capacidade de se reinventar. E quando a gente fala de reinventar, a gente está falando de criatividade, mas a gente está falando também de você conseguir pensar de alguma forma algo que você possa fazer e que não seja tão complicado, como vocês trouxeram, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, como que você tem essa capacidade de se reinventar fazendo as coisas simples, mas que tragam aí uma eficiência para o seu processo? A empatia, porque neste momento todo mundo em casa, vivendo home office, você acaba aumentando essa competência de empatia. Quando você voltar, eu acho que isso estará muito forte nas pessoas. A comunicação, porque hoje a gente percebe o quanto é difícil você conversar com as pessoas via Hangouts, via WhatsApp, a comunicação é diferente, ela é assíncrona, você não consegue, né, ter as pessoas ao mesmo tempo contigo, você não vai lá na mesa dela para falar rapidamente com ela, então isso é algo que a gente precisa ter muito forte, e aí eu vejo isso de maneira geral em todas as pessoas, né, da liderança para baixo. E pensando, né, na comunicação, acho que a colaboração, porque a gente vive em rede, e aí como que você consegue contribuir e colaborar para as pessoas. E claro, né, inteligência emocional, porque se você não conseguir administrar suas próprias emoções aí, para este momento e pós-momento, você realmente não vai conseguir se adaptar aí ao novo normal, né, que as pessoas trazem. E aí, não sei se tem algo que vocês gostariam de complementar, mas de maneira geral eu vejo essas competências mesmo. Obrigada. Eu acho que a Luana, você queria falar alguma coisa, Lu? Eu estava refletindo aqui enquanto a Larissa estava falando e para nós que temos uma operação aí que precisa estar na empresa, pelo menos 60% da minha operação tem que estar lá, né? E nós tínhamos, eu principalmente, como RH, tinha um preconceito com o home office por causa do comprometimento, da comunicação, Makira tão voltada para resultado e entender, né? Se realmente a gente conseguiria ter a mesma produtividade em casa que nós tínhamos ali, um ao lado do outro na empresa. Então, assim, as colocações de competências aí da Larissa foram perfeitas, principalmente no momento que a gente vive aqui. E é muito confortante ouvir que outras empresas também estão passando pelo mesmo processo que nós estamos aqui. Legal, legal. Mais algum comentário, pessoal, sobre novas competências? Posso comentar, Dani? Pode, claro. Fiquei também ouvindo bastante a Larissa, concordo 100% com ela.
uma coisa que ela falou que eu achei bem legal, que eu anotei, até anotei outras competências, mas inteligência emocional era um papo meio de psicólogo, meio de... Todo mundo no mercado olhava e falava, não, é o coachzinho, sei lá quem, que é estrela, que dá aqueles fins de semana para fazer show. Eu não preciso olhar para isso agora, eu preciso de resultado, né? Eu preciso de resiliência, é isso que eu preciso. E aí a gente percebeu que, num cenário caótico, ou seja, caos, descontrole, eu não consigo prever o que está acontecendo, a inteligência emocional, ela nunca foi tão necessária. Eu não vou comentar os casos, mas a gente teve diversos casos de executivos altíssimos fazendo coisas absurdas durante esse período de pandemia, porque se o cara tivesse pensado 5 minutos no que ele ia fazer, ele não teria feito, né? E aí a gente fala de inteligência emocional em todos os níveis. Então, um líder que não consegue gerir o seu time, ele não tem inteligência emocional suficiente para confiar, delegar, acompanhar, lidar com esse cenário caótico, entender que as pessoas estão passando por um momento complexo e que elas estão divididas. A gente brincou aqui no começo da nossa reunião sobre a vida como ela é do home office. Então, se eu não consigo entender que as pessoas estão em casa, elas têm filhos, elas têm cachorro, elas têm gato, e esse cenário, ele foge do nosso controle, se eu não tenho inteligência emocional para lidar com essa quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, então vamos pensar só um minutinho. Eu estou preso em casa com um cenário onde eu não tenho controle sobre tudo, eu não tenho controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre o que acontece no dia seguinte, você sabe muito bem, a gente recebe uma informação, a gente começa a se planejar, à tarde já mudou a informação. No dia seguinte, saiu uma MP nova, saiu alguma informação diferente. Como é que a gente lida com tudo isso e ainda faz a gestão do time sendo empático para entender que o outro vive uma batalha interna, se eu nunca trabalhei a minha inteligência emocional, porque eu achava que isso era um papo de RH, um papo de terapia, né? Então, eu particularmente tenho visto a inteligência emocional como um pilar para a liderança muito forte, mas sendo trabalhado de um jeito diferente do que a gente vem trabalhando, de um jeito um pouco mais pautado em dados e fatos. A gente precisa criar alguns tipos de desenvolvimento um pouquinho mais pé no chão. E eu acho que a gente sempre falou muito de resiliência. Eu acho que mais importante do que a resiliência nesse momento para a gente é a adaptabilidade e uma competência que a gente chama de hacking social. O que é o hacking social? Eu ter a habilidade de fazer coisas diferentes, burlar o sistema. E eu não estou dizendo para você fazer coisas que não são éticas ou coisas que ferem algum tipo de norma ou de legislação, mas, por exemplo, talvez eu consiga hackear o sistema padrão, eu consiga tomar um café virtual com alguém, eu consiga fazer um happy hour virtual, eu consiga conversar com uma pessoa, acolhê-la antes de uma conversa difícil, antes de uma decisão, ou seja, eu estou contornando o sistema padrão para que eu consiga gerar a solução que eu quero dentro desse cenário caótico. Não adianta a gente achar que do jeito que a gente está, eu vou fazer igual era, eu vou chamar uma reunião e a gente vai fingir que a vida real não acontece e que o mundo corporativo é separado do ambiente pessoal daquele profissional. Eu ia comentar exatamente isso, Lu, me perdoa te interromper, mas assim, vem no pacote, né? A gente que trabalha com Executive Search, por muitos anos, houve, o cara tem que separar a vida pessoal da vida profissional. Não tem como, né? Não tem como. E no fim do dia, aliás, na nossa metodologia aqui de consulting, a gente olha muito para o contexto pessoal dele, né? Como é que ele amarra as relações fora do contexto profissional, porque inclusive o executivo hoje que tem lidado melhor com esse contexto que se está vivendo é aquele que tem boa estrutura familiar, é aquele que tem boas relações fora do contexto profissional. Porque como ele já vive isso, ele já exercita isso, fica mais fácil para ele entender e ter empatia, né? Então, a gente tem ouvido muito, assim, quem tem mais sofrido? Os gestores mais tough. Quem tem mais sofrido? Os gestores mais duros.
no começo desse processo, e aí eu comentei, acho que com alguns de vocês, que nós fizemos uma iniciativa de conectar psicólogos com executivos, a gente chamou de Mind Support, dado o nome dado pela Ju, porque mesmo as empresas que têm grandes canais, né, de acolhimento e atendimento para os seus colaboradores, não conseguem impactar o executivo, porque o executivo ele fica muito, muito reticente, resistente, até inseguro de se expor. E a aderência foi automática, porque o cara quer falar, né? Ele está tão pressionado a tomar decisões rápidas, sem previsibilidade, né? A gente está falando em 48 horas, não são mais 48 horas, né? Conversas difíceis o tempo todo, o cara olhando para a caixa, olhando para desligamento o tempo todo, então fica muito difícil. É muito legal esse tema, ele sempre traz uma concordância muito grande, e aí, de novo, né? O abraçador de árvore, ele está sendo muito impactado. Eu acho que eu comentei até isso com a Luana, num papo que a gente teve recentemente, sobre como o RH tem sido acessado e ganhado protagonismo. Eu acho que esse é o nosso momento, turma, de verdade. Pela dor, né? Muitas empresas não enxergavam o RH como real parceiro de negócio, e hoje tem nos acessado muito para todas as questões, e é a nossa hora de trazer um pouco mais de humanidade aí, sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito legal. Você ia comentar alguma coisa, Rô? Não? Na verdade, eu só ia complementar com uma coisa que acho que me chama bastante atenção, e foi uma fala da Larissa e também do Luiz, o fator empatia, né? Eu acho que eu tenho certeza que é um desafio de todo ser humano, e o quanto a gente é muito frágil ainda no fator empatia, em todas as dimensões, né? E aí essa questão de desassociar, né? Não tem como desassociar a vida pessoal com a vida profissional, isso é muito claro, porque você é único, né? Você como ser humano, você é único, a sua essência ela tá ali dentro do ambiente corporativo ou fora dele, e o fator empatia eu vejo que é uma grande competência dos últimos tempos, já vinha uma fala disso e agora muito mais. Vou dar alguns exemplos simples dessa questão de empatia que eu vivi uma realidade no meu condomínio aqui que eu achei super interessante, e eu vi em outros condomínios também acontecendo isso. Pessoas nas janelas tocando instrumentos para todo mundo, assim, para o condomínio, né? Para entreter as pessoas num momento de isolamento. E se você avaliar num contexto recente, se alguém fizesse isso, aquela pessoa seria criticada porque está perturbando o sono, está perturbando o descanso, né? Está causando barulho. E num contexto como esse, as pessoas tiveram outro olhar para uma atitude muito simples dessa, né? Que é, poxa, obrigado por você ter feito isso, que bacana, que lindo, e as pessoas aplaudindo, as pessoas elogiando e dizendo, por favor, não para, continua. E aí você vê as pessoas fazendo isso no horário noturno, né? Então, acho que esse conceito ele está mudando, né? Acho que a gente ainda tem muito para caminhar, mas sim, eu vejo que é uma competência que ela abraça muito todas as outras frentes e humaniza mais as pessoas, né? Que eu acho que é um grande desafio também, que o RH precisa trazer, é um papel do RH e sempre foi uma luta trazer, mas eu acho que as pessoas estão mais carentes disso. Dado a toda a questão de inteligência emocional, de entender, se colocar realmente no lugar do outro, então eu vejo me chama bastante atenção realmente a competência e a empatia nos últimos tempos, né? Acho que isso vai ficar ainda cada vez mais forte. Tá. Muito bom. Até gostaria de aproveitar e direcionar a minha pergunta para você, Rodrigo. Muito estimulada também pelo que o Luiz falou, da inteligência emocional, que a Larissa trouxe também, e você está trazendo a questão da empatia. Vocês acham que, assim, bom,
é uma constatação. Com a chegada, né, do Covid, dessa questão do isolamento, foi um gatilho para diversas doenças mentais, emocionais, né? Acho que as pessoas nitidamente perceberam isso. Vocês acham que será uma pauta trabalhada de forma mais estratégica pelo RH ou pelos CEOs das companhias, vão trazer isso para a mesa de forma um pouquinho mais estratégica daqui para frente? Eu acredito Sob o ponto de vista de saúde mental, tá? Eu acredito que sim, né? Arrisco a dizer até que deve ser olhado por todos os CEOs, né? Dessa forma, por vários indicadores, né? Uma questão estatística dos últimos tempos, vários estudos dizendo que hoje a quinta maior causa de morte, né, no mundo tem sido o trabalho, né? E aí o fator burnout ele está impulsionando muito, né? E quando a gente olha isso, tem até uma fala do Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, né, da presidente, da Marilda ali, que ela fala que o burnout ele é causado pelo estresse ocupacional, né, a definição que eles trazem. E o que é essa característica do estresse ocupacional? Quando a gente olha, 3 coisas impulsionam muito forte isso, os estudos trazem. A exaustão, né, que a pessoa tem em relação ao trabalho, muitas vezes a falta de perspectiva também, ou o sentimento de ineficácia, né? São 3 características muito fortes que levam aos problemas psicológicos, aos problemas mentais, né? E olhando para isso, isso tem impactado CEOs, mas eu acho que tem impactado todas as dimensões, né? Todos os níveis da companhia estão sendo impactados por isso. Você vê muito mais a questão de depressão, muito mais latente, e isso na juventude, inclusive, você não vê mais isso só para uma pessoa que está chegando a uma terceira idade. E você tem uma escala de depressão, de ansiedade, de pânico acontecendo talvez em momentos diferentes na vida das pessoas, mas isso reflete diretamente no trabalho, né? A pessoa ficando menos produtiva, né, não conseguindo realizar suas entregas. Então, se a gente pensa e sempre pensamos no fator resultado, no fator produtividade, olhar para a saúde mental, e eu diria até saúde mental e física, porque também é um reflexo, né, a questão física, ela é essencial neste momento, né? Então, este olhar ele precisa, ainda assim, como dito perfeitamente, também já falamos aqui no decorrer da conversa, as empresas, elas nesse momento de pandemia, isso ficou muito mais latente, porque as pessoas se isolaram, deixaram de se acessar, né? Foi para um mundo mais fechado, que inclusive uma depressão, uma ansiedade, um pânico lhe causa, de você se fechar mais. Então, isso acaba desencadeando ou acelerando um processo que talvez ele poderia sim surgir um pouco mais para frente, né? Então, a importância das empresas olharem para isso. A gente tem pensado, inclusive, até compartilhando um pouco, eu vi também um post um dia desses no LinkedIn, de uma vice-presidente que ela falava, começou a praticar, né, meditação, né, fazer uma reflexão para conexão de equilíbrio mental e até mesmo físico, e ela começou a ver quanto isso, e até a própria empresa começou a incentivar que as pessoas acessassem mais a esses recursos emocionais e físicos também, ainda assim mesmo dentro de casa, o quanto aquilo foi positivo, que ela acabou tendo uma ideia de inserir nas suas reuniões, pelo menos uma vez por semana, um personal para 10, 15 minutos as pessoas fazerem meio que uma ginástica laboral, né, para que todo mundo pudesse manter o corpo em atividade, pudesse ter um momento de mais leveza emocional para que as coisas pudessem fluir. E eu acho que a gente ainda tem um desafio maior, né, nesse período pós-pandemia, porque a gente tem algumas questões que são mais antagônicas, né? Se a gente vê que a exaustão de trabalho ela é um fator que pode desencadear, né, um estresse, né, ou uma depressão, alguma questão relacionada à saúde mental, as pessoas dentro de casa têm falado bastante assim, poxa, eu estou mais produtiva, eu estou trabalhando mais, né? Então, que bacana, porque o home office ele traz isso, mas aí
o Luiz até comentou, a gente falou desse fator empatia, só que eu preciso entender o quanto eu preciso cuidar mais do outro. Porque o outro dentro da casa dele, ele também tem os filhos, né? Ele tem muitas vezes a comida para fazer, a louça para lavar, a casa para limpar, né? Ele tem a preocupação com todo um contexto que está à sua volta, né? E as lideranças precisam praticar, né? Deixa eu entender o que está acontecendo, qual é o olhar que o outro tem para de repente ele agir ou pensar dessa forma, né? Por que ele traz aquela resposta? E aí eu volto no fator empatia, né, que ajuda a eu conseguir trabalhar a emoção do outro, né? Porque às vezes o outro está ansioso, o outro está inquieto por questões que eu não estou conseguindo entender porque o meu olhar está um só, né? Eu estou olhando somente sobre a minha perspectiva e aí eu acabo forçando uma situação que para o outro vai refletir de uma maneira muito negativa. Então, cuidar, aí eu volto na questão de cuidar da saúde mental, né? Ela é essencial porque você ajuda as pessoas a virem para o equilíbrio, a se conectar consigo mesmo, e aí eu acho que a gente entra numa situação muito falada por psicólogo e até mesmo pelo RH, a importância do autoconhecimento em todo esse processo. Porque quanto mais eu conheço quais são as minhas fragilidades, principalmente emocionais, e quais são as dificuldades que eu tenho de lidar com situações, de lidar até mesmo com o outro, por questões internas, que está muito mais no interno do que no externo, e a gente acaba depositando isso para o outro em expectativa, quando na verdade eu preciso gerenciar essas expectativas internamente. Então isso é fundamental. E aí você ter esse olhar, eu entendo que é um processo que a gente não pode deixar de lado, né? A gente não pode deixar de cuidar, senão a gente tende a aumentar e intensificar mais ainda os problemas mentais nas pessoas. E eu queria só complementar, de novo, né? Gente, está sendo muito legal esse processo de geração de conteúdo, porque a gente está conversando com muita gente, tendo várias perspectivas, e isso é muito legal. E os contextos são muito diferentes, né? Então, enquanto para mim o home office ele não funciona tão bem, porque eu gosto de me organizar e o escritório me ajuda para isso, para o outro não funciona tão bem porque as crianças estão em casa e não na escola e está sem a rede de apoio. A gente falou sobre isso esses dias, né, Ju? Enquanto que para o outro está sendo muito legal poder almoçar com os filhos. Também tenho ouvido esse relato. Cada um num contexto muito, muito particular, mas lembrando sempre que vem tudo no mesmo pacote, né? Então, a mãe, a esposa, o marido, o filho, eles estão todos dentro desse mesmo contexto. Saúde mental realmente tem vindo com força. Antes da pandemia, a última capa da Exame, acho, da Você S.A. foi burnout, por acaso, né? E o que a gente tem ouvido dos outros grupos de RH, com esse nosso, é exatamente isso. Sim, o mercado vai colocar uma lupa. Algumas empresas já mais genuinamente interessado nas pessoas, com essa cultura, já vinham olhando. Agora vai ser uma necessidade, né? As pessoas estão realmente surtando, já vinham fazendo isso. Aqui o mercado estava meio que ignorando, né? E aí, globalmente falando, não se olhava tanto. Mas agora tem que olhar para as coisas para as coisas ficarem de pé, né? Lu, você ia comentar alguma coisa, Luana? Não ia comentar. Tá bom. Algum comentário, pessoal? Algum complemento ao que eu trouxe? Rapidamente, eu sou psicóloga, né? Então, inevitavelmente, isso para mim é uma coisa que é muito forte, falar de pessoas e desse cuidado, né? Uhum. E o quanto às vezes é importante você chamar uma pessoa e falar como você está, né? Porque uma pergunta dessa, às vezes, pode abrir um leque de informações que você não tem, que você pode ajudar. O número de suicídio é muito grande por depressão e por consequência de várias doenças aí também que acabam acarretando nos suicídios. E nós fizemos uma pesquisa, né? Tem uns um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos uma pesquisa na empresa sobre esse assunto, né? Porque hoje nós temos lá uma psicanalista que é um apoio nosso quando as pessoas precisam falar e tal.
E isso veio nos nossos percentuais de pesquisa sobre as pessoas que já tentaram suicídio, né, por depressão, por pressão da sociedade como um todo, de família, de trabalho. E aí isso me faz pensar agora o quanto isso tem sido fortemente falado, mas o quanto a gente precisa praticar, né? Porque realmente não adianta a gente falar de empatia, o Rô trouxe exemplos legais aí, interessantes sobre isso, mas aí eu fico no papel de RH, né? Como que a gente consegue trazer e cascatear isso para a liderança, né? Porque se a liderança não se preocupar com as pessoas genuinamente, não teremos entrega, porque o resultado é através das pessoas, né? E aí você não consegue alcançar um resultado se você não tem as pessoas ali trabalhando de uma forma saudável, né? Digamos assim, porque a gente está falando de saúde mental. Então, acho que é mais um complemento desse cuidado, né? E dos desafios enquanto RH que nós temos para propagar isso, né? De uma forma que as pessoas entendam o quanto esse assunto é importante, né? A gente admite pelo técnico e demite pelo comportamental, na maioria das vezes. Então, o quanto é importante você olhar para o comportamento. E mais do que nunca, agora você não consegue olhar exatamente para o comportamento, porque comportamento é observável, né? Você não tem isso hoje. Como que você consegue olhar para o comportamento virtual das pessoas? Então, me fez pensar muito sobre essas coisas e sobre os desafios que nós temos pela frente em relação à saúde mental. Não era mais para Muito legal, Lari. E aí, acho que já puxando, bom, daria para ficar aqui mais 2 horas conversando com vocês, mas a gente, olhando o horário aqui, respeitando a agenda de vocês, a gente vai indo para a última pergunta agora, que eu vou direcionar para a Luana, e aí, se vocês quiserem complementar. Tem muitas coisas que ficam, e a gente já falou de várias, mas nessa pergunta eu queria que a gente se provocasse a falar em bullet point, sabe? O que a pandemia está trazendo para a gente de aprendizado e que fica como legado. Então, assim, que quando isso acabar, não vai deixar de acontecer. O que é legado de Covid para você, Lu? Eu acho que o principal legado que o Covid deixa para nós, assim, como pessoas, como rede de gente, como empresa no geral, é que a estabilidade não existe, né? Então a gente passa aí muitas vezes meses construindo um planejamento de execução para o próximo ano, para o próximo mês, e o Covid acabou com qualquer plano que nós tínhamos construído, mesmo para aqueles que tiveram um resultado positivo pós-Covid, como o caso do Rodrigo, ainda assim saiu totalmente do plano inicial que eles fizeram lá atrás. Então, na empresa da Larissa houve uma mudança de foco aí, do que seria o ideal, né, o mix ideal de vendas para vender máscaras, álcool e luvas, enfim. Então, assim, realmente ter em mente, e nós, muitas vezes, controladores, queremos fazer tudo de acordo com o planejamento que fizemos e não estávamos preparados para algo sair tanto assim do nosso controle, né? Então, principalmente para mim como pessoa, essa questão aí da estabilidade e viver em tudo estável. Então, hoje sai uma MP, amanhã a gente já está mudando toda a comunicação que a gente fez com a empresa, e comunicação é uma coisa tão importante, né? É a base de segurança para todo mundo, direcionamento, e a gente tem que mudar o direcionamento muitas vezes mais de uma vez por dia, né? Então, com certeza esse é um legado que fica, né? Quantas empresas tinham planos de contingência? A minha não tinha, né? E mesmo que tivesse um plano de contingência, quem ia esperar uma pandemia que ia mandar todo mundo para casa? Eu nunca vi na minha vida uma coisa dessas, né? Então, no começo foi tudo uma gripinha, vai passar, e aí as coisas começaram a se agravar e houve realmente um pânico generalizado, né? As pessoas preocupadas com a sua saúde. Por exemplo, a Makira foi uma empresa que continuou operando, né, de forma reduzida, então o funcionário tinha aquilo em mente, a empresa não está preocupada comigo, ela está me pedindo para vir trabalhar. É lógico que é uma equipe muito reduzida, como eu já disse, mas fica todo aquele sentimento, né? Quanto a empresa se preocupa comigo, e ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com a operação e não deixar a empresa parar 100%. Então, é muito difícil, né?
E além da estabilidade para a operação, dia a dia mesmo das empresas, é o legado tecnológico. Quanto a gente tem que aderir mesmo à tecnologia, né? Ao home office, às reuniões via Zoom, ou enfim, de qualquer ferramenta que a gente possa utilizar aí, né? Então, fica a adaptação, né, que a gente tem ainda pela frente, né? Porque algumas pessoas têm habilidades melhores tratando pessoalmente, então são competências e habilidades que a gente tem que desenvolver, e nós, como head de gente, tem que desenvolver na nossa equipe, né? Nós não gostaríamos de substituir pessoas, né? Então, são habilidades que a gente tem que passar a desenvolver. Algo que é de nossa responsabilidade, mas também fica aí toda essa questão importante para o próximo tempo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai ter que adotar um novo normal, mas eu tenho certeza que o home office veio para ficar, né? Essa interação entre equipes, que às vezes é muito difícil já pessoalmente, né? Que equipes diferentes trabalham em projetos que têm interface juntos. Então, para mim, para nossa realidade aqui na empresa também, essas foram aí as principais que eu posso adotar e tenho adotado aí no meu dia a dia, e muitas vezes até tive certa resistência em desenvolver, mas é uma obrigação aí geral. Legal, obrigada. Eu ia te perguntar mesmo se o home office ficava como legado, você já respondeu. Muito legal. Alguém quer complementar, pessoal, com relação ao legado de Covid? Prometo que eu vou ser rápido, tá? Eu tô com a cabeça bem aqui, fazendo aí as sinapses, as correlações do que o pessoal falou, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim. Então, a Larissa falou um pouco de cultura, né? Como é que a gente desenvolve cultura num cenário onde a gente não está tão presente. Para mim, cultura é o que acontece no cafezinho, é o que acontece no WhatsApp, é o que acontece quando as reuniões não formais acontecem. Não é o que está no PowerPoint e nem o que está colado na parede da empresa, né? E aí o Rodrigo falou, em algum momento, a gente precisa se ater ao básico, e às vezes eu não estou preparado para a tecnologia maravilhosa que o vizinho está fazendo. Eu ouvi uma frase esses dias que falava o seguinte: a grama do vizinho pode ser mais verde, mas às vezes ela é sintética, né? Então, se eu não estou preparado... Adorei essa! Sensacional! E às vezes se eu não estou preparado para fazer o foguete, o que eu posso fazer de básico para resolver problemas reais das pessoas, para capturar valor? E olha só, quando eu olho para coisas básicas, adorei a fala do Rodrigo também sobre a questão de saúde mental, que são coisas básicas, olhar para o básico, olhar para a saúde mental, olhar para... A Luana comentou um pouco da resistência com o home office. A resistência é com o home office ou é com a confiabilidade? Eu não confio, eu acho que eu preciso de um sistema para gerir, eu tenho essa necessidade, né? Então, se eu olho para o básico, se eu ataco problemas reais, isso é cultura. Porque quando eu pego o telefone e pergunto, tá tudo bem com você? Quando eu abro um espaço de fala, quando eu tomo ações pequenas e esse cara entende que ele está sendo olhado, esse colaborador, ele capitaliza isso como cultura. Ele capitaliza isso como que acontece no dia a dia. E aí, a gente falou muito de experience, que também era um negócio das startups, que eu não preciso olhar para isso. Mas espera aí, a Dani comentou um pouco. Talvez o home office para mim não funcione, para o outro funciona, o outro tem o cachorro, o outro tem o filho. E a gente está olhando para o employee experience, que não é mais uma frase bonita, agora ele virou uma realidade. A gente falou que os clientes funcionam cada um de um jeito e eu, empresa, preciso me adaptar às diversas formas que esse cara quer se relacionar comigo. Eu faço isso quando eu olho para os meus colaboradores ou eu tento encaixotá-los num único padrão? Não dá. Eles têm formas de lidar. Então, o que ficou para mim é um pouco de cada um, e aí a finalização da Luana foi maravilhosa. A estabilidade não existe, inclusive nas nossas soluções. A gente precisa entender que o mundo vai ser cada vez mais instável e as minhas soluções, elas têm que ter uma manobra cada vez mais rápida, resolvendo problemas das pessoas de verdade, das pessoas reais que estão lá na ponta do nosso processo.
acho que isso que fica como legado do Covid para mim. Muito legal, muito legal. Obrigada, viu? Posso complementar? Acho que do que a Luana e o Luiz, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E pensando na fala de vocês, eu acho que o que fica, né, de legado são as relações. E aí as relações com a tecnologia, as relações com o trabalho, as relações com a família, porque mudaram, você valoriza mais um contato virtual. Um exemplo, meu marido deu um exemplo ontem muito claro. Eu tô falando com a minha mãe um dia sim, um dia não. Eu falava com a minha mãe a cada 15 dias. E é curioso isso, né? O quanto realmente o Covid vai deixar de legado para a gente, que é importante a gente valorizar as relações, valorizar agora, né, menos a questão do capitalismo, do gasto, do consumo, e a gente com certeza valoriza o mais simples, né, que eu não preciso realmente colocar um sapato de marca para sair, porque eu estou em casa, então eu vou usar um chinelo, né, eu estou de chinelo, então o home office nos dá isso, e a percepção de que o comando e controle realmente fica muito fora, né, porque além de quando você está home office, né, para controlar tudo que você está fazendo é muito difícil. E além disso, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pensando agora no Covid, a gente nunca sabe. Então, é um futuro incerto quando a gente fala de uma pandemia, porque quando vem, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, me vem mais fortemente as relações, né? De como que você se relaciona com as coisas, com as pessoas. Acho que é isso. Legal. Obrigada, Lari. Queria só aproveitar, né, que eu estava refletindo aqui na fala que os três disseram, eu achei super fantástico cada colocação, e o tempo todo me veio, não é nem tanto quanto alegado, né, mas assim, todo mundo falou de elementos extremamente importantes e que traz a quebra de paradigma, né, e a minha preocupação, eu acho que a gente tem uma questão como brasileiro, né, é uma questão mais específica da nossa cultura, que é esquecer facilmente das coisas, né? A gente, passado aquele movimento, a gente já esquece e daqui a pouco retorna a velhos hábitos. A gente tem visto movimentos, inclusive no governo, de querer retroagir modelo de governança, enfim, várias questões como um todo, e muitas vezes até nas empresas a gente olha isso, né? Porque daqui a pouco eu comecei a ver, ao mesmo tempo que a gente fala, por exemplo, de um home office, poxa, que bacana, né? E a gente falou de várias outras questões aqui, as empresas estão assim, quando que a gente volta? Todo mundo para os seus lugares também, né? Quando a gente volta para o escritório, né? Tem essa preocupação, acho que não só com uma questão de retomada de economia, mas o cuidado que a gente talvez tenha que ter com a quebra de paradigma, que eu acho que foi um piloto fantástico para a gente, que todo mundo foi forçado a prototipar dentro das suas companhias, dentro das suas, né, realidades, a sustentabilidade de tudo isso, né? A gente sustentar e aí a Luana falou dessa questão, né, que não existe a estabilidade então o fator mudança ele é constante e a gente tem essa fala no mundo corporativo sempre, né? Quem não muda, quem não se adapta pode ficar para trás, né? E dentro disso o cuidado que a gente tem que ter, e eu acho que é um grande legado, né? Aí eu puxo para isso, que é a gente não perder o que de repente esse movimento nos trouxe e daqui a pouco a gente se vê numa situação que a gente retroage com algumas práticas, né? Porque a gente de RH fala muito para a liderança sempre olhar para as pessoas, o cuidado no feedback, da comunicação, a questão da humanização, e quando você vê um momento de pressão, de entrega de resultado, tudo aquilo que você falou cai por terra porque desconstrói, porque a importância é o resultado. E eu acho que nessa questão sempre da importância do resultado, a gente também pode ter o risco de retroagir. Então eu tenho feito muito essa reflexão de como eu, como RH, posso levar para os meus executivos e para a minha liderança o fator que a gente vê muito em projeto, né? Quais são as lições aprendidas que a gente precisa consolidar, né? Então, o quanto eu preciso consolidar tudo isso que esse movimento nos trouxe e toda essa reflexão maravilhosa que vocês trouxeram. Acho que só queria complementar com esse ponto, né? O cuidado que a gente tem que ter com essa consolidação. Obrigada, obrigada.
Bom, pessoal, como eu disse, daria para ficar aqui mais um tantão de tempo. O que nós não contamos quando fizemos o convite, acho que eu só falei para a Larissa, é que a gente vai ter depois um encontro presencial com todos os painelistas, inclusive quem não está em São Paulo, viu, Luana? Ele é um encontro que já tem formato e local, mas não tem data, né, por razões óbvias, mas a gente tem muita certeza de que vai acontecer, que vai ser muito gostoso. Então eu peço para que vocês já deixem aí essa flagzinha, assim que a gente, que isso tudo passar, vamos tentar reunir todo mundo, então de repente ter 2 ou 3 datas, e a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar. De qualquer maneira, as conexões já estão feitas aqui, e o que é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é conectar pessoas, e gente boa, e profissionais e empresas. Então eu quero mais uma vez agradecer, dizer que foi muito inspirador, foi muito rico, foi muito respeitoso, eu saio daqui muito melhor. Então, muito obrigada de novo pelo carinho de vocês com a nossa agenda, pela disponibilidade de vocês, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, prazer enorme. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Beijo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.